Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Os caminhos do Senhor são de facto insondáveis. Quando nós olhamos para os apóstolos, quando olhamos também para a vida de tantos santos, se calhar a nossa perspectiva humana nunca daríamos grande coisa por essas pessoas. Certamente não esperaríamos muito delas, nem lhes atribuiríamos, se calhar, uma grande responsabilidade. E nos doze apóstolos nós vemos isso. Ainda há poucos dias celebrávamos São Pedro e São Paulo. E olhando para São Pedro, se calhar nós nunca o escolheríamos nem para apóstolo, nesta grande missão que é de levar o Evangelho a todos os povos, por ser um pescador, por tudo aquilo que transparece, digamos assim, da simplicidade de homem que era Pedro. E, no entanto, o Senhor confiou-lhe o Evangelho e, mais do que isso, sobre ele edificou a sua igreja. Hoje, o Evangelho apresenta-nos São Mateus, outro dos apóstolos, cobrador de impostos, alguém que diria que era mesmo odiado pelos seus compatriotas, pelo resto do povo de Israel. Tinham de facto má fama, pois cobravam impostos para uma potência ocupante, com tudo o que isso significava para o povo de Israel. E, no entanto, em tudo Deus baralha-nos e escolhe aqueles que nós não escolheríamos e faz, através deles maravilhas. E São Mateus é um desses exemplos, um cobrador de impostos que Jesus chama, segue-me, e este homem decide abandonar o seu estilo de vida, uma vida, diria, daquilo que nos é permitido saber dos cobradores de impostos, então, uma vida cómoda, desafogada. Este homem decide seguir Jesus. Este acontecimento da conversão de São Mateus e depois o banquete que ele, por assim dizer, dá a Jesus e aos discípulos, convidando também para a sua casa muitos dos seus amigos publicanos e pecadores, como nos diz o próprio São Mateus, que nos escreve esta passagem do Evangelho referente a ele mesmo. Pois este Jesus que chama este homem e que se senta à mesa com ele e rodeado daqueles com quem ninguém quer estar, é de facto incomodativo e deixa perplexos os fariseus e os discípulos. E julgo que este acontecimento e esta imagem que nos chega pela caneta de São Mateus, relatando aquilo, como dizia, que aconteceu com ele mesmo, na sua casa, na sua vida, é exatamente símbolo daquilo que acontece, e julgo que sempre aconteceu na vida, na história da Igreja, e acontece hoje também, é nós acreditarmos pouco naquilo que Deus consegue fazer na vida de homens e mulheres. Daqueles que olhamos com um olhar, digamos assim, também um pouco farisaico, a quem não damos nada, quem não acreditamos, porque é alguém que chegou agora à comunidade e que nós olhamos assim de lado, dizendo este é um recém-chegado, e às vezes se o padre, se o nosso parco diz, chama essa pessoa, acolhe e chama para começar a fazer algum caminho da comunidade e até a prestar algum serviço, nós também desdenhamos logo. De facto, isto é símbolo destes acontecimentos, diria, que sucedem também hoje
No nosso tempo e na própria Igreja, nós duvidamos de que Deus é capaz de transformar a vida das pessoas. E a verdade é que a história da Igreja, como dizia há pouco, desde os apóstolos até à vida de tantos e tantos santos, são de facto sinais que Deus dá, que Ele nada é impossível. E a nossa fé parece ser tão pouca em acreditar que Deus pode transformar as vidas. Jesus veio exatamente para estes, como ele dizia, para aqueles que estão doentes. E julgo que hoje este Evangelho nos faz rezar e nos faz pedir, em primeiro lugar, que mude o nosso coração e os nossos olhos, a nossa maneira de ver e de compreender também, sobretudo mais que o mundo, as pessoas, que nos ajude a olhar os outros como irmãos e não sempre com dúvidas e a julgar por aquilo que foram, pelas aparências que têm, e a rezar mais por eles e acreditar também que Deus pode fazer neles maravilhas e procurar acolhê-los, recebê-los, estar com eles. Julgo que o grande desafio que o Papa Francisco lançou à Igreja e continua a lançar, de ir às periferias, de partir para as periferias e dos pastores que cheiram ovelhas, às suas ovelhas, é exatamente isto, é este convite de ir para as periferias, que às vezes não é lá longe, mas é exatamente na nossa própria paróquia, na nossa própria família, nos nossos amigos, naquelas pessoas que nós vemos que têm um coração inquieto, como dizia Santo Agostinho acerca dele mesmo e do período, digamos assim, em que ele procurava Deus. Porque há muita gente a procurar Deus e às vezes falta este convite a seguir Jesus. E nós temos que ser a voz de Jesus hoje, que também diz àquele que vive inquieto, que vive um pouco perdido e que procura e parece não encontrar este desafio de seguir-nos, de mostrarmos Jesus Cristo, de o levarmos a Jesus Cristo, para que de facto o Senhor os cure. Mas, em primeiríssimo lugar, como já vimos, os primeiros a necessitar de cura somos nós mesmos. Pedir ao Senhor que nos faça ver de outra forma, que cure a nossa cegueira, que cure o nosso coração, tantas vezes empedernido, sempre, muitas vezes, tentado a julgar pelas aparências. Deixemos que o médico nos cure a nós e possa também curar os outros. E se porventura na nossa comunidade chega alguém de novo, sejamos acolhedores. Sejamos acolhedores. E se o nosso parco acolhe com amor essa pessoa, se procura integrar no grupo, não a julguemos. Não sejamos assim como os fariseus, não é? E olhar aquelas pessoas como fossem leprosos, pecadores, não é? Mas olhemos-los como nossos irmãos que agora estão a ser curados e que precisam exatamente do Senhor e que Deus fará neles maravilhas e eles serão de facto, assim Deus queira, e nós também ajudemos, participemos, eles poderão ser verdadeiras testemunhas. São Mateus, este homem criticado e olhado, digamos assim, mal visto por os fariseus e se calhar até por os discípulos, um pouco se calhar reticentes, pois este homem foi um grande apóstolo e deixou-nos este Evangelho que hoje podemos também ler parte dele, como também aconteceu com Pedro e como aconteceu, como disse já, na vida de tantos santos. Deus faz maravilhas. Vamos por isso procurar e pedir ao Senhor que tenhamos um coração aberto como o dele, uns olhos como o dele, os braços abertos também para receber os nossos irmãos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.